Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ninja Obscuro Produções. Aqui é o Emerson e hoje, no Vejo com Meus Olhinhos, Megan Fox. Welcome to Megan Fox Island. Tá, Megan Fox. Não, aqui é o Brasil e... Megan Fox é isso, Megan Fox. Então, Megan Fox. A atriz estreou fazendo filmes chatos das gêmeas Elizabeth Olsen e Mary Kate Olsen, acho que são esse o nome delas, irmãs da belíssima feiticeira escarlate Elizabeth Olsen. A Megan Fox fez filmes e séries diversos, até estourar realmente em Transformers, onde ela fez lá aquela cena lá do carro lá, e com a sua beleza encantou todo mundo, né, conquistou toda Hollywood, todos os homens ficaram loucos por Megan Fox, querendo mais sobre Megan Fox. Depois de Transformers, ela fez Garota Infernal, Jonah Rex, ela fez a personagem April O'Neil em uma versão nova das Tartarugas Ninjas, ela fez Os Mercenários Quartos, que é uma bosta de filme, e fez Rogue, um filme onde ela luta com leoas feitas em CGI bem duvidoso. De relacionamentos, ela teve um namorico rápido com aquele cheirado do Shia LaBeouf, foi casada com o ator Brian Austin Green de 2010 a 2021, tendo até inclusive alguns filhos com ele, e depois foi casada com o músico Machine Gun Kelly, inclusive participando de alguns projetos merdas com ele. Eles se separaram devido à infidelidade de Machine Gun Kelly. Como que um cara desse vai pegar e vai trocar Megan Fox por outra garota? É um idiota mesmo. Vamos falar do corpo da Megan Fox? Sim, vamos falar do corpo da Megan Fox. Ela ganhou o apelido de Megan Botox devido à aplicação de Botox, injeções de coisas na sua face. Nossa, aí acabou desenvolvendo transtornos alimentares durante a sua adolescência. É que eu posso me referir a bulimia, que é o hábito de comer e vomitar o alimento, ou anorexia, que é quando a pessoa deixa de se alimentar. E Megan Fox tem braquidactilia, que é uma anomalia genética que causa o encurtamento de alguns dos dedos das mãos e dos pés. Pois é, a vida do show business não é fácil, né? Tem que ficar atento para não cair em certos tipos de armadilhas. Enfim, atualmente, para a felicidade geral do mundo, ela está solteira com seus 40 anos de idade. Com coisa que eu ou você aí do outro lado da tela tivesse algum tipo de chance, né? Mas a esperança existe, né? A última que morre, então quem sabe o dia. E o filme de hoje... o filme de hoje! Cheguei aqui tão empolgado para falar de Megan Fox que acabei esquecendo que eu vejo meus olhinhos para poder ver, né? Para poder falar para vocês sobre o filme. Então, o filme... Vamos a ele, né? Ele foi lançado em 2024 com o título Subservience, que no Brasil acabou sendo traduzido genericamente como Alice. Subserviência seria mais adequado e diferenciaria o filme de outros, pois tem muitos filmes aqui no Brasil com o título e subtítulo de Alice. Seria somente mais um nesse bolo enorme de filme com esse nome. E aí, cara, o que você vai assistir hoje? Hoje vou ver um filme legal chamado Alice. Qual Alice? Enfim, vamos descobrir do que se trata esse filme. O filme começa com um passeio de carro e um pai de 2 filhos. O pai galã, que parece o Rickson do Spartacus, tem um flashback com a sua esposa e tá todo amorosão e de repente ela tem um mal-estar. Não sabemos o que aconteceu. Saindo do flashback e voltando ao presente, ele está em uma feira robótica. De repente ele é interrompido por aquele que nunca deixa você explorar em paz as características do produto e quer ficar dando pitaco em tudo, apressando a sua escolha. Estou falando de um maldito insistente vendedor! Rickson tenta sair fora do vendedor, falando que conhece o produto, que todo mundo que ele conhece tem um. E o vendedor solta a lábia que esse modelo aí é novo, é diferente, gira 360 graus em todas as dimensões conhecidas e desconhecidas pela humanidade. Enquanto o vendedor explica o produto, a guria some. Criança é assim, não podemos olhar um segundinho pro lado que ela, puf, desaparece, do mais absoluto nada. O pai e o vendedor estão procurando a criança. E de repente, o melhor do marketing faz a sua jogada para conquistar o cliente, mostrando ao cliente o caminho da felicidade. Pode ficar com ela, colocá-la para trabalhar. A estatura pequena é ótima para limpar fornos. Esse Android é demais, né? Fazendo até piadinhas. E vamos lá, já que toquei nesse assunto, qual a diferença entre armadura, robô, ciborgue, citazoide e android? Deixa que o tio Emerson responde. A armadura é um traje que é vestido por um humano. Exemplo, os Cavaleiros da Idade Média, o Homem de Ferro e o Doutor Destino. E sei que ele vai ser o vilão modinha da vez por causa do filme dos Vingadores. O robô é um ser que não tem forma humanoide, tipo forma de ser humano, com braços, pernas,
Por exemplo, o Herbie do filme do Quarteto Fantástico, tem a Rose, a robô empregada dos Jetsons, que são exemplos de robôs. Ciborgues. O ciborgue é um ser humano com partes mecânicas ou robóticas. O Soldado Invernal da Marvel, o Cable, tem lá os carniceiros lá do filme do Wolverine lá, que também são da Marvel. Do próprio Cyborg, lá da Liga da Justiça. Tem o Jax, o Sector, o Cyrax e o Smoke de Mortal Kombat. Android 17 e 18 de Dragon Ball, o Dr. Maquigero também. E aliás, a Android 17 e 18 são ciborgues, pois eles ainda são humanos com partes cibernéticas, parte humana e parte máquina. O Android é um tipo de robô que imita ou tenta imitar a aparência humana. Vamos a alguns exemplos do T-800 do Exterminador do Futuro, lá o Schwarzenegger. O Android 16 de Dragon Ball Z. E esse sim, ele é um Android, né? Pois ele não tem partes humanas, é só um Android mesmo, uma máquina, todo máquina, tentando imitar o ser humano. E por fim temos o Sintozoide, que é um Android com peças que imitam órgãos humanos. Por exemplo, o Visão dos Vingadores. Então será que o Visão solta barro? Fica o questionamento. Papai, a gente pode comprar, por favor. Por favorzinho. E Catarreta, ele já tomou a decisão assim que pôs os olhos nela. Em casa, o Crixus, vou chamar ele assim o filme todo, tem dificuldade em cuidar dos filhos e eis que a felicidade toca a sua campainha. O que eu faria se eu fosse o Crixus e a Android tivesse a feição da Amber Heard? Android da Amber Heard? Tá vendo essa cama aqui? Pode soltar graxa à vontade. A casa do pobre galã tá uma bagunça e ele tem que levar a filha pra escola, mas tem um probleminha. A Android não tem nome, e a garotinha olha pro livro que tá lendo e deixa entendido que ela vai chamar Alice, o título nacional do filme. É tipo como se eu recebesse ela em casa e agora chegou uma Android super sexy em casa, mas ela ainda não tem o nome. Que nome eu daria pra ela? Pensa, Emerson! Já sei, vou olhar pro lado o nome de alguma coisa e é assim que ela vai chamar. Deixa eu ver aqui. Metal Gear Solid? Basicamente a menininha olhou pro livro e tá, vai chamar Alice, é pronto, é isso, tá decidido, tá resolvido. Tá aí. Vou continuar chamando ela de Alice, não vou chamá-la de Megan, pois já tem outra Android Megan por aí nos filmes. E temos outro filme com outra Alice protagonista, aqui no Eu Vejo com os Meus Olhinhos, pois no episódio 16 tem a Alice do Resident Evil. Esse nome tá começando a ficar manjado demais, não? Sempre quando o Crixus olha para a Android, rola uma atenção sexual da parte dele para ela. E ela também tem uma forma toda sensual de falar. Como quer me chamar, Nick? De forma perfeita corporalmente falando e ainda vestida de empregada. Muitos pensamentos felizes invadem a cabeça de Crixus. A casa tá uma bagunça generalizada. Então, empregada, foi comprada para trabalhar, né? Então trabalhe! Ela consegue fazer compra remota vendo a lista na geladeira. Se era para comprar de forma remota, sem ir ao mercado, por que o Crixus não fez isso antes? É difícil comprar de forma remota, ainda mais produtos que não tem marca e são chamados simplesmente de queijo, ovos, leite, brócolis, cebolinha e manteiga. Não tem a difícil decisão de ir ao mercado comparar marca e preço, tipo, eu quero uma caixa de sabão em pó, o brilhante é mais barato, só que, porém o Omo é mais caro, mas limpa melhor. Essas perguntas que nós nos fazemos ao olhar para cada produto no supermercado e ficar comparando o preço com eficiência. Enquanto a Alice limpa a casa, ela vê a sua concorrente, a mulher Stallone em um álbum de fotos. Crixus chega em casa e topa uma verdadeira mudança. A casa está limpa, o corrimão da escada está consertado e firme. E a hora de jantar temos lasanha! Que perfeição essa Alice é, né? Ainda faz lasanha. Veja como ela é um sonho de empregada. Só que a garotinha chata não curtiu e diz que a lasanha da mulher Stallone é melhor. E o filho pequeno começa a chorar. Essas crianças estragam qualquer clima de paz do pobre pai de família. De madrugada, no estilo stealth Metal Gear, a garotinha tenta pegar o pote de biscoito subindo uma cadeira. Ela se desequilibra e cai, mas é salva pela Super Alice, que aparece e salva ela. Alice ficou com a lasca de vidro na perna e o Crixus vai ver e Android de lingerie, esse cara não tá mais se aguentando, alguém segura esse homem. Descobrimos que a mulher Stallone tá no hospital e ela já quer devolver a lambisgoia da Alice. Não toque no meu doce gladiador gaulês invicto. A Stallone joga umas indiretas pra Crixus, falando que conhece ele, que ele escolheu a Alice porque ela é toda bonitona e jeitosa, e Crixus dá os beijinhos para despistar as suspeitas de Stallone.
No trabalho, um funcionário começa a ficar contando para todos que estavam ouvindo as suas supostas vantagens sexuais. Acho que uns 5 mil litros de água de merda jorraram daquele cano. Eu tomei um banho de sujeira. De repente, uma empresa de robótica começa a conversar com os chefes e os funcionários ficam lá preocupados em serem trocados. Afinal, quem a empresa preferiria? O bando de marmanjos que ficam parados conversando assuntos obscenos ou androides quietinhos que fazem o trabalho sem parar? Crixus se prende ao elevador com seu chefe e o chefe diz que todos serão demitidos, menos o Crixus, pois os androides precisam de um supervisor humano na obra. Talvez ele tenha dito isso só pro Crixus por medo, os dois estão trancados no elevador, né? Sabe-se lá o que pode acontecer, enfim. O papai Crixus chega cansado em casa e tem que dar atenção aos filhos meio que por obrigação. Mas atenção pro carro e pro disco de vinil ele dá, né? Prioridades? Alice quer saber por que Crixus está abatido. E ele diz que seus amigos serão demitidos e por isso ele está triste. Alice se mostra totalmente disponível para ele. Alice mais tarde conversa com a garotinha e a garotinha pergunta se a mulher Stallone vai morrer. E Alice ainda boazinha diz para ela não pensar nisso. E aqui vem a cena mais conhecida desse filme. Alice fala para a garotinha escovar bem os dentes de trás. E a garotinha pergunta, por que não escova seus dentes, Alice? E a Alice tem uma luz interna que destrói todas as bactérias. A Alice não come e não bebe nada, então por que ela precisaria de luzes internas para poder matar as bactérias? Depois deste momento didático que eu lhes proporcionei, Alice vai ver como está Crixus, que está tomando uma cervejinha e vendo Casablanca. Ele explica para Alice que o filme precisa ser visto para se ter uma opinião sobre ele, e não algo guardado em arquivos HDs. Crixus exige que a memória de Casablanca fosse apagada do HD dela. E para isso, ela tem que ser reiniciada com o usuário segurando por 7 segundos o botão atrás do pescoço dela. Se segura, Crixus, guerreiro, para não dar uma traçada na Android sexy. Crixus dorme e Alice acaba vendo o filme sozinha pela primeira vez. Mas é interrompida pela mulher Stallone! Maldita Stallone que atrapalhou o filme! Chama o lanterninha! Tem uma mulher atrapalhando o filme! A Stallone informa que vai ter um coração novo e no dia seguinte está todo mundo no hospital, com a menininha fazendo 1.000 milhões de exigências quando a Stallone sai do hospital. A Stallone quer ficar 1 minuto a sós com a Alice, será que vai ter briga? Stallone pede para que, caso ela morra, que a Alice cuide de Crixus, que ele é um cachaceiro que esconde garrafas de pinga em tudo qualquer canto. Acho que ela pensa assim, jogue as pingas do cara fora que ele está curado. Na fila de espera, é dito a Crixus que o coração novo demorará para vir por causa de uma tempestade. Ela quer ficar sozinha e Crixus vai mexer no carro, beber uma de suas biritas secretas. Quando ele vai jogar a garrafa fora, Alice pede, mas não era para ela fazer ele parar de beber? Logo quando ele ia jogar a garrafa fora, ela vai lá e pede ele. Crixus percebe que Alice tem pulsação e ele toca o seu coração. Alice toca o coração de Crixus e que ousadia, minha senhora. Mas o nosso herói Crixus é forte e resistente e sai, vai embora, vai correr na neve e fica pensando. E se? No dia seguinte ele vai trabalhar com os androides na obra e ele só lá gerenciando. Vai visitar Stallone no hospital e por fim ele chega em casa, vê os filhos e vai pro bar beber com os amigos do trabalho, que foram demitidos. O contador de vantagens tem uma ideia, levar os amigos e Crixus para a obra. Os androides estão guardados num container, certo? Certo. O container tem uma senha. Qual que é a senha? A data de nascimento da filha do Crixus, que o Bebu sabe. Ele vai lá, digita e abre os containers. Segurança maravilhosa, né? Hoje começamos mais cedo, senhor? Que educado. Vem até aqui, vem. Em casa, Crixus está todo cheio de óleo. Vem Alice e vê que Crixus está com a pulsação acelerada. Mas Crixus repara um detalhe interessante. Alice está usando um daqueles pijamas de banho da Stallone. Dando desculpa que é para acalmar o filho mais novo, ou para iniciar a vida sexual dele mais cedo, quem sabe. Crixus diz, isso é indecente, isso é ofensivo. É para dar, tire já essa peça. Crixus, eu tenho só uma coisa para te dizer. Muito obrigado, Crixus, muito obrigado, valeu, valeu, valeu. Alice começa a seduzir Crixus e ele fica se esquivando, até que ela usa uma venda nele e ele imita a voz da Stallone. E Crixus, imaginando que é a esposa, cede à tentação. E vai me dizer que você aí do outro lado da tela não cederia à tentação. Ai, Emerson, mas ela é um androide. Garanto que você já chacoalhou desodorante para Android 18 de Dragon Ball ou para Efigênia da Zorro Total. São coisas totalmente diferentes que estou dizendo aqui, mas enfim. Não vem te fazer de santo não, seu arrombado. No dia seguinte, Crixus quer conversar com Alice. Ele fica se sentindo culpado, pois ele tem esposa e filho. E em defesa dele, ela é um androide, não ser vivo. Então ele não traiu ninguém. E é isso. Ele deu um chega pra ela no androide e foi trabalhar. Mas no trabalho, o superior dele desconfia que Crixus destruiu os androides, pois o dificílimo código de acesso dele foi usado para abrir os containers. E eu fico me perguntando, tinham coisas importantes naquele container? Tinham. Era importante esse cara? Os eram?
Por que não deixar uma câmera de segurança, ou várias câmeras de segurança, filmando todo o ambiente? É o futuro. A mulher Stallone liga e diz que finalmente conseguiram um coração novo. Ela está sendo operada por, oh meu Deus, cenobitas! Ela está sendo operada por cenobitas do Hellraiser! O que esses caras filmaram para fazer esse filme? E quanto ao coração? Hoje mesmo temos corações artificiais temporários que duram de 6 a 8 meses de duração. Naquele futuro mais avançado que o de Robocop, fico me perguntando, cadê os corações Kanemitsu, Yamahas e Honda? Resolveram algumas linhas de trabalho com Android nesse futuro e não tem corações artificiais permanentes com mais tempo de duração? A mulher Stallone volta para casa, vai pegar o bebê mesmo não aguentando, Alice chega e pega na frente e ela percebe que está perdendo espaço para Android. Em um parquinho, Alice leva o bebê para passear, mas aí uma criança chata berra com o seu Android. Para. Eu conheço esse cara. Um cara que já devo ter visto aí em algum filme, estilo motoqueiro russo, foi encontrar esse cara aí, esse carequinha no escuro da madrugada. Pois bem, depois desse momento flashback nostálgico, a criança berrenta aí acorda o bebezinho, que acompanhando o gurizinho chato, começa a berrar também. A Alice fica androidemente furiosa e manda a criança chata calar a boca e voltar pro escorregador, e todos os androides começam a olhar para Alice. E o androide velhão comunista começa a falar que ela não é civilizada, e ela diz que enquanto era reiniciada, ela conseguiu quebrar alguns protocolos. Em casa, a mulher Stallone faz sua famosíssima lasanha. A garotinha começa a desenhar de Alice. A Alice nunca acertou a receita. Mulher Stallone passa mal e vem Super Alice e a salva. A garotinha acaba provando a lasanha da mulher Stallone e desenha de novo de Alice. É muito melhor que a da Alice. Cuidado, garotinha, que ela reiniciou, ela virou do mal. Você só tá entrando pra lista negra dela. A Stallone sofre mal súbito e sobe. Ela descansa e no dia seguinte ela ouve sua filha gritar. Meu Deus! Ela corre pra ver o que tá acontecendo e acaba caindo na escada assassina de Nazaré. No fim das contas, a garotinha brincava com Alice e não era gritos de dores. Bom, agora certamente há gritos de dores nessa casa depois dessa queda. Pixel chega em casa e Alice está usando a voz da Stallone para ler um livro para a garotinha. Desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão sem papel higiênico. Alice disse que usou a voz da Stallone, pois acalmava a garotinha. E Stallone estava disposta, pois caiu da escada por causa do corrimão quebrado. Crixus a questiona, falando que ela consertou o corrimão e não era para isso ter acontecido. É, Crixus, você criou um monstro em casa. Um monstro muito sexy, mas ainda ser um monstro. Crixus vai ver Stallone e diz que preparou uma surpresa para ela, mas... como ele preparou isso tão rápido, sendo que acabou de chegar em casa? Stallone até pergunta, foi a Alice quem fez? Se a Alice tivesse feito tudo isso, você já estaria em chama, certo? Aliás, cuidado que ela está lindamente te observando. Crixus e Stallone estão fazendo sexo no chuveiro, sexo na cama, eles são umas máquinas, não? E por falar em máquina... Enquanto Crixus guardava as louças, o amigo bebum de Crixus aparece para encher o saco. Ele disse que agora tá largado, pois a esposa largou dele, por que será, né? O Cachaça diz que a polícia está em seu pé, pois alguém entregou ele, e ele acha que foi o Crixus, assim começou uma briga. E é vergonhoso ver o gladiador invicto perdendo pro tio do bar. E quando ele vai dar uma garrafada na cara de Crixus, Super Alice aparece e salva o dia mais uma vez. O bebum ainda faz ameaças pro Crixus, falando pro Crixus falar pro chefe dele retirar as queixas. Ou ele vai entregar o Crixus, que também esteve no dia em que destruíram os androides. Crixus diz que os androides não deveriam machucar os humanos. Alice fala que um dos pais deve viver, pois a mulher Stallone não está aguentando. Crixus fica puto, fala que a mulher dele sente e tem cicatrizes. E Alice quer se machucar com caco de vidro. Que isso, pai? A gata é sinistra. Ela só não é infernal, pois esse daí é outro filme. O bebum está em casa se humilhando para sua ex-esposa quando Alice aparece em sua porta. O bebum diz que vai denunciar Crixus e que ele vai ter que vender Alice para conseguir colocar o franguinho na panela da família. O bebum tenta matar Alice, mas só apanha. Quando Alice vai matar o bebum, aparece a sua androide assistente toda machucada para poder proteger o cara. Isso me remeteu ao Detroit Become Human com esse lance de androide sendo judiado e tal. Por fim, Alice finaliza o androide e o cachaceiro. Esse é pra mim e esse é pro santo. No dia seguinte, a Stallone está tomando banho. Vem a Alice e diz que Crixus está estressado com tudo, que a família dele é um fardo, e Alice pede permissão para Stallone para dormir com Crixus, da maior cara de pau. Alice diz que quando Crixus fica satisfeito, seu nível de estresse baixa. E Stallone agora quer saber o que significa deixar o Crixus satisfeito. Demorou uns segundinhos para a ficha da Stallone cair e ela manda Alice ir para a garagem e trocar o óleo. Crixus chega em casa e a Stallone está com a taça cheia de vinho com a garrafa ao lado. É aquele clássico momento. Querido, precisamos conversar. Stallone diz que sabe que ele e Alice transaram.
e pergunta quantas vezes foram. E Alice sai da garagem para ver o barraco. Crixus diz para Stallone que seria a mesma coisa que ela usando o vibrador. E Stallone dá uma justificativa chola falando que Alice tem rosto e voz. Melhor ainda, tem pessoas que não são criativas, né, e precisam ficar imaginando imagens. Não, Alice já tá ali, é só pegar e usar, sem precisar usar muito da imaginação. Enquanto o casal tá discutindo, Alice coloca o bebê na banheira por entender ele como um fardo. A garotinha vê isso e grita os pais que sobem ao socorro. Enquanto Crixus tenta roubar a porta, a Stallone dá a volta por fora e entra pela janela. Enquanto Alice segura a Stallone, Crixus dá um golpe em Alice com um lustre, deixando ela menos gata. E com bom e velho trabalho em equipe, Crixus e Stallone eletrocutam Alice. Com a chegada de ajuda, Crixus tenta pedir desculpas. Mamãe, vão levar o Max. Ô, cala a boca, guria! Crixus tenta pedir desculpas, mas a Stallone diz que tem que ficar longe para poder processar tudo o que aconteceu. Na manutenção dos androides, uma gótica e um japa estão fazendo manutenção de madrugada. O japa fica reparando nos polegares de Alice, enquanto a gótica retira o HD dela e passa pro computador. Alice acaba infectando toda a internet e vai para um novo corpo, assim matando o japa e a gótica. O novo corpo que ela usa é a Megan Fox de peruca loira, simplesmente. Crixus está no bar e pede whisky ao garçom. Alice aparece diante de Crixus e, como ele não tocou na bebida, aquela é a Alice de verdade. Ele pede socorro e, como ela infectou a rede, ela consegue desligar o garçom e diz que vai matar a família de Crixus, que está no hospital. Crixus acaba enganando Alice com um papo dizendo que ela está viva e tira o HD dela e corre para o hospital. Se fosse feito no Brasil, por exemplo, em uma UPA do bairro Alvarenga, cidade de São Bernardo do Campo, país Brasil, os corredores estariam superlotados, teria criança por aí berrando, aí teria também a pessoa, não aguentaria ver uma pessoa passando com jaleco branco aqui, por favor, doutor, me ajuda, doutor, me ajuda, por favor. E também teria pessoas com o celular no talo, ou jogando o joguinho do tigrinho, ou por aí acessando o TikTok. Cá entre nós, você que está me assistindo agora nesse exato momento, está me vendo em uma fila de hospital? Voltando, que a coisa aqui promete, mas vamos ver se cumpre. A garotinha ouve a mulher Stallone chamá-la. A luz fica azul e ela topa com o médico. Será que ele morreu? É um androide? Ou teve, sei lá, um piripaque do Chaves? Daí aparece a Stallone, pega a garotinha pra fazer um stealth contra a Alice, loira, que não consegue acessar o quarto do garotinho por falta de um cartão-chave. A androide consegue invadir tudo qualquer computador, parar tudo qualquer androide, e não consegue achar o quarto de um simples paciente de hospital? Um roteirinho fraco esse, hein? Stallone se machuca no caco de vidro, vai pro quarto do bebê com a menininha, tira o caco de vidro da mão, pega o bebê e se esconde. Alice chega e acaba não topando com o bebê, mas ela acaba pisando no caco de vidro que estava na mão de Stallone. Daí ela abre aquela boca descaracterizadora dela para fazer o modo detetive do Batman e perseguir o rastro da gota de sangue. Elas conseguem enganar Alice e fogem para a ambulância. Alice bloqueou o motor da ambulância e pegou Stallone e arremessou ela para fora. E ela quer o coração da Stallone, que na verdade nem da Stallone é. Crixus aparece com seu carangão e Stallone chuta Alice, que é atropelada pelo carango. O carro de Crixus fica em chamas e Stallone tira Crixus do carro. Alice surge e tenta matar Stallone, mas é salva por Crixus e Stallone finaliza Alice. O hospital volta a funcionar e nenhum dos androides vai colher Stallone e Crixus do lado de fora do hospital, que está aí congelante, que tem um carro em chamas explodindo perto deles. E mais tarde a família está no hospital, Stallone aceita reatar com Crixus e Crixus vai consertar o carro depois de consertar o seu relacionamento com seus familiares. E Alice ainda está por aí pelas redes e fim de filme. Como puderam perceber, esse filme foi totalmente feito às coxas. Nota 3. Tem elementos do filme que são muito mal trabalhados. Por exemplo, o lance dela entrar em todos os sistemas. Ela conseguiu se replicar em outro androide com feição de Megan Fox, porque ela não conseguiria se replicar em outros androides com feições diferentes, já que ela consegue desligar eles, por exemplo. A obra mesmo onde Crixus trabalha tem containers para guardar os androides, mas não tem câmeras de segurança. E o coração da mulher Stallone, não existe um coração tecnológico melhor nesse futuro de androides. Esse, pra mim, é o futuro que merecia ser melhor explorado, só que jogaram os elementos de forma genérica e não trabalharam em cima dele. E o que tem realmente de bom desse filme? Basicamente, os efeitos especiais estão bem competentes, os atores são medianos, eles não entregam super atuações, mas não são constrangedores também. O que não funciona mesmo é a parte do roteiro que poderia ser melhor desenvolvido. Gostaram do vídeo? Deem um joinha no vídeo, compartilhem ele com outras pessoas, comentem se querem falar alguma coisa sobre o filme, já viram Alice? Já viu algum outro filme de Alice por aí?
Comente pra mim aí que tem outros filmes ali se espalhados por aí. Eu quero saber do que se trata esses outros filmes. Deem o hype no vídeo e se gostaram do vídeo, se inscrevam. E se não gostaram desse vídeo aqui, porventura tem outros vídeos da série Eu Vejo com Meus Olhinhos que pode ser que eles agradem vocês. Meu muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e fujam dos vendedores, pois assim você consegue explorar em paz a loja que vocês estão frequentando.